Fala galera, eu sou o Cauê Paciori, que está começando mais um Cauê Entrevista. Eu tô aqui com ela, que é cantora, compositora, skatista, mãe da Sky, Karen Jones. Muito obrigado, viu? Obrigado por vir aqui mais uma vez nessa casa. Vou te dar a E... chave já pra próxima. Segundo, tem que ter a terceira, né? Uhum. Karen, você é minha conterrânea de Santos, Jura? né? Sou de Santos também. Que legal. Você nasceu lá, mas cresceu no ABC, né? Sim. E eu quero começar já sabendo assim, quem que entra primeiro na tua vida? A música... Você mora em Santos ainda? Não, moro aqui em São Paulo já faz tá. tempo. Santos a gente só vai visitar. Tu também, né? Só vai lá de vez em quando. Mas não fica uma síndrome do caiçara, assim, que parece que tá sempre faltando uma coisa na sua vida e você não sabe o que é? Sim. É a praia. É isso. Tipo assim... É horrível. E é louco, porque tu tem essa sensação assim, tipo assim... Tu ainda fala eu não falo, porque eu vim muito nova pra cá. Então a minha é só, tipo, uma coisa inconsciente, sei lá. Bem longe, né? De repente na terapia alguém descobre. Era só voltar pra praia. Mas é isso mesmo, assim, de vez em quando. Às vezes eu tenho até um ranço, assim, da cidade. Tem isso também? Tu tem? Essas coisas tipo assim, que preguiça. Mas eu gosto de ir lá, dar um pulinho na praia. Sim, agora meio que tive que superar, né? Fui obrigada a superar o filho e tal, mas sempre fica no... Qualquer oportunidade vai pra praia. É bom. Gosto de ir lá. Com esses poréns, com essas questões de terapia. Assim, eu gosto de ter crescido no ABC, mas gosto de voltar pra praia também. Eu acho que talvez ser um adulto em Santos, pra mim, não teria funcionado muito. Provavelmente eu estaria numa clínica de reabilitação. Sim, Assim. Também não, assim. Não ia ter dado muito bom pra mim. Eu fiquei bastante tempo, mas eu também acho, tipo... Ainda mais para as coisas que a gente faz, trabalho e tal. Acho que a parte criativa, assim, foi muito bom pra mim ter crescido no ABC, em São Paulo, o contato com a música, com o skate. Ou então eu seria uma surfista profissional também. A chance. Uma boa opção, Eu ia perguntar já isso, quem que entra primeiro na tua vida, a música ou o skate? Eu acho que o skate... Eu acho que o skate ocupa um espaço muito grande na minha vida até hoje, que eu não compito mais, mas eu treino, assim, religiosamente como se eu fosse competir. Mas eu não vou competir, mas assim, eu treino. Se eu precisasse, poderiam me chamar de reserva que eu ia estar, assim, ó, afiada. Não, pior que eu nem tava falando de agora. Então, assim, quando entra na tua vida, quando você percebe assim, pô, ouvi uma parada que eu gostei muito musicalmente, ou tipo, putz, eu fui pra pista a primeira vez. Eu acho que é muito injusta essa pergunta, mas tipo, quando eu tô andando de skate é o skate, quando eu tô fazendo música é a música. Perfeito. Só que não consegue decidir. Perfeito. E como é que foi essa relação, essa parada do ter uma banda e andar de skate, essa conciliação? A minha banda tocava hardcore e a gente fazia umas músicas meio malucas, assim, também, que tinha um ponto de conexão com o skate muito grande. Quando crescer no ABC é isso, né? A música é muito presente, o skate é muito presente também. E eu acho que na adolescência, principalmente, ter uma arte e um esporte que você pode contar sempre é algo que salva a pessoa em diversas situações, diversos momentos. Pra você, tu lembra o que você ouvia nessa época, assim? Você fala assim, putz, me marcava? Ou tem alguma trilha sonora, tipo assim, de alguma conquista que você ouviu e falou, putz, eu me lembro disso? Eu gostava muito de banda de mulher, assim, no vocal. E quando eu comecei a andar de skate, foi uma época que eu tava ouvindo muito hardcore também. Então, em Santos, você sabe, tinha muito show de banda de hardcore. Tipo assim, as bandas gringas vinham pro Brasil, elas tinham que fazer show em Santos. Então teve No Funeral, teve White Frogs, até as bandas brasileiras também, que abriam. O Santos era um berço muito forte do hardcore. E eu, adolescente, tava começando a andar de skate e a minha rotina era surfar de manhã, andar de skate de tarde e ir pra show de noite. Isso de férias, né? Porque eu já tava morando no ABC nessa época. E aí, ao mesmo tempo, eu já tocava, mas eu tocava piano, o que na minha cabeça não fazia muito sentido, porque eu não gostava muito das coisas que eram muito tradicionais. E daí, a minha avó tocava piano, e a minha família meio que, tipo, deu aquela forçada, sabe? Pra criança começar a fazer um negócio, e aí eu meio que gostava, mas às vezes não gostava, porque só tocava música clássica, e aí quando eu comecei a descobrir bandas, assim, que dava pra tocar no piano e dava pra tocar na guitarra, daí tudo começou a fazer sentido. Eu agradeci pelos meus pais e pelos meus avós terem insistido, assim. Mas no começo eu não gostava muito. Minha professora, ela era muito escrota. Tipo, quando eu errava o piano, ela catava minha mão assim, fazia em todas as teclas, assim. Eu sempre saía com os dedos muito doloridos. E
Ah, não achava muito legal, era um pouco agressivo, É um assim. pouco agressivo. É. E falando assim, você que tem uma super noção desses dois mundos, o que que é mais difícil? Você ser atleta profissional ou trabalhar com música? Putz, eu acho que eu não consigo comparar com 2 pesos, 2 medidas, porque Uhum, eu fui atleta, skatista numa época que, tipo, eu queria com todas as minhas forças e queria provar muitas coisas e estava construindo uma personalidade ali na adolescência. Também dependia disso financeiramente, então para mim era muito tudo ou nada. uhum, Então, eu tive muitos obstáculos que foram bem difíceis numa época que ser uma menina andando de skate não tinha uma facilidade tão grande quanto tem hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito e não sentia que eu estava fazendo uma coisa impossível, sabe? sim, Tipo, eu ia vendo as portas se abrindo e fazendo e aproveitando as oportunidades e achando legal também, tipo, pra falava mim natural, né? era massa viajar, era massa, sei lá, tipo, não ser paga pra fazer uma apresentação do outro lado do mundo, mas ia porque, sei lá, hoje não faria. Aham, E acho que hoje, com a música, eu já tenho uma carreira mais consolidada, até no skate, não dependo e faço porque eu gosto. Então, acho que eu tenho paz no coração. Tanto perfeito. na música quanto no skate também, porque hoje eu não dependo mais de ganhar campeonato ou, sei lá, financeiramente mesmo. Então eu ando porque eu gosto e é muito, muito bom. Bom, né? Vai competir? Em breve? Me conta pra gente, vai. Não vou Sem competir. chance, isso não vai acontecer. Ai, é difícil nunca dizer nunca. E é mais difícil ainda quando a maioria dos meus amigos puxa muito meu saco e eles gostariam de me ver competindo. E, tipo assim, pra eles a chama não apagou ainda. Então É é doido uma isso. missão diária de, tipo assim, meu, você anda mó bem, por que você não volta a competir? E eu tenho que lembrar dos meus princípios e do porquê, né, dos motivos, que às vezes a gente esquece e só porque a gente pode, a gente acha que deve. Mas eu acho que a maturidade tá justamente em saber que você pode e E pode ficar de boa. aí pode ficar de boa, Pode entender. prestigiar, É. participar de outras formas. Sim, exatamente. Enfim, foi só essa nossa introdução de skate, Santos e Caiçara, porque nós viemos aqui para falar de Gizmo, seu Ah, segundo álbum, um grande Gizmo. Gizmo é o bichinho fofinho, né, do Gremlins. sim, É esse o significado do nome? sim, exatamente. Ele é a forma antes de virar monstro do Gremlin, antes dele molhar. E ele tem essa simbologia, assim, de ser um horror em potencial, mas se conter. Muito bom. E assim, ele é um disco que ele é muito íntimo, né? Eu queria que você me falasse um pouco desse processo de produção, sabe? Como que foi Uhum. pra expor isso como artista? Tipo, você botar umas letras muito profundas, eu acho que da sua vida pra galera ouvir. Eu acho que já vem numa construção até do meu disco anterior. Eu tenho essa característica escrevendo música, Uhum. que é, tipo, compartilhar mais do que foi pedido. Tipo, ninguém pediu e eu deixei alguém constrangido porque eu falei mais que as pessoas queriam saber, talvez. Mas eu gosto de tocar em temas que talvez as pessoas se relacionem, mas tenham vergonha de falar ou, Tá. tipo, não conseguiram processar de alguma forma. E pra mim é fácil de trazer isso. Então, acho que às vezes as músicas acabam indo um pouco pra esse lugar que não é não é nem algo óbvio, né? Uhum. Levando em conta que eu sou um skatista, teoricamente eu sou extrovertida e sou, sei lá, engraçadinha tipo, descontraída e falo as coisas, e aí às vezes pode chocar um pouco assim, tipo, nossa, mas é a mesma pessoa? Mas gente, todo mundo tem dois lados, né? Tem o Gizmo e tem o Emily, eles são a mesma pessoa. Muito bom. E falando, a gente tá falando de letra, né? Mas falando sonoramente, Uhum. né? Você traz muita coisa legal. Eu queria que você falasse um pouquinho das referências sonoras que tem nesse álbum. Então, como eu tinha comentado, eu tenho muita influência de bandas de mulheres, de vocais, de corais, até a própria coisa da música clássica, misturada um pouco com essa fase do rock, do hardcore. E acaba sendo tudo material Ah, para criar. E não sei, quando eu componho, eu faço uma música que eu gostaria de ouvir tocar maneiro. no rádio.
no rádio. Sei lá, de ouvir tocar. Do rádio entregou um pouco, né? E tem uma coisa do emo também. Tem. Que, sei lá, é muito forte em mim. Cresci ouvindo e gosto. Cresci não, já era mais velha. E acaba virando uma misturinha ali de tudo que me influencia de alguma forma. Eu achei algumas coisas bem parecidas com Phoebe Bridgers ali. Tem um toque. Seria da minha cena. Da tua cena, isso. E aí, pensando nisso, Que mais que você achou? Que se tivesse um festival, quem seriam as pessoas que tocariam nesse festival? Cara, comigo. Isso daí tem cara de Primavera Sound. Eu posso não abrir. Não, Quer dizer, eu posso não ser headline, eu vou abrir o festival. Isso daí tem cara de Primavera Sound, que é aquele agradável pra gente assistir ali. Uhum. Eu gosto do Lollapalooza também. Eu gosto de festival, mas assim, eu achei muito cara de Primavera Sound. Eu penso Phoebe Bridgers, Sam Vincent, que vai estar aí. E... Já ouviu uma menina chamada Wisp? Não. Wisp, que é um shoegaze, e ela tocou no Coachella. Dá uma olhada nessa menina depois, ela é legal. E tu vai entender, tu vai sacar essa sonoridade assim. Então, se bem... você gosta delas, pode ouvir Gizmo, você vai gostar, teoricamente. Escuta, que é bom. Fala, não, tá falando de besteira, cara aí. Mas montei um line legal, tá? Boa. E eu separei não, né? Eu tava ouvindo e daí eu peguei 3 músicas, assim, que eu falei, pô, gostei bastante. Queria ouvir você falar um pouquinho mais delas. Tá. Primeira é Playlist do Velório. Tipo, conta um pouquinho disso. Tem alguma música que você fala assim, pô, essa música aqui tem música de playlist de velório? Como assim? Não entendi. Não sei, você indicaria uma música assim, pô, essa música eu acho que tocaria num velório. Ah, sim, não, o lance da playlist do velório é tipo, quais as músicas tocariam no meu velório. Desculpa, mexi a câmera. Eu escrevi essa música porque a história quando meu primo faleceu, eu não pude ir no velório porque eu tava competindo. E aí, não sei, de certa forma, eu acho que eu não consegui viver esse luto de maneira apropriada. E aí, tipo, mais de 10 anos depois, eu reencontrei a minha tia, que fazia tempo que eu não via, e a gente começou a conversar disso, e foi um tema que começou a aparecer, assim. E eu fiquei pensando, tipo, o que será que tocou no velório dele? O que aconteceu, né, já que eu não fui? E aí eu comecei a montar uma playlist fictícia. Pensando nas coisas que ele gostava e uma forma de manter a memória, né? Tipo, de lidar com o luto, enfim. Sim. Mas ela não é uma música triste. Não. É isso, você tem essa habilidade de cantar temas mais densos e você fala assim, pô, não é triste, né? Então eu acho isso muito interessante, porque é uma habilidade. Eu acho é o gizmo, né? Sim. Você tá falando tô bom de morte. Não, pera, mas eu sou fofa, tipo assim. Né? Acho que é um contraponto, assim, de chegar de um jeito, assim, meio de mansinho e... Nossa, vou falar de uma coisa muito pesada agora. De uma forma sutil. Que não seja dolorido, assim, nem pra mim, nem pra quem tá ouvindo. E talvez Playlist do Velório é uma música que quem ouve, tipo, nem se toca sobre o que é. Sim. Ela meio que... Na verdade, é uma celebração à vida, né? E aos momentos que a gente tá bem e que pode aproveitar estando vivo e estando bem, porque não é sempre, então, sei lá. Eu passei por um momento recente, assim, de achar que eu tinha uma doença muito grave e depois enfim, bateria de exame, de ver que tava tudo bem, tipo, eu acho que a vida teve um novo significado, assim, de perceber que, nossa, às vezes coisas simples importam muito e que a gente não dá valor. Ai, que lixo, eu tô ficando uma tia falando disso. Não, pô, mas é sensibilidade, não. Eu comecei a desejar saúde pras pessoas depois, assim, sabe? Muita saúde pra você no seu aniversário, porque o resto a gente corre atrás, é um clássico. Anotem que um dia vocês vão chegar e vocês vão falar isso aí pras outras pessoas, é muito real. Aí, continuando dessas que eu foram, acho que as 3 que me pegaram bem, assim. Adoro saber quais. Quando eu caí, que fala sobre dos monstros que não vão mais me assustar. Tipo, putz, eu acho isso tão, sabe? Você tem muita referência de cultura pop e coisas. Você já viu já leu ou viu Onde Vivem os Monstros? Sim. Eu acho que é muito essa
essa atmosfera, saca? Sim. Tipo, eu tive essa impressão ouvindo, assim, e daí eu queria que você falasse dessa também um pouquinho. Sim, eu tenho muito essa coisa com monstros e com criaturas lúdicas. Eu já fiz até um livro de colorir que era sobre os monstros, não sei o quê. Eu tinha uma marca que chamava Monstra Maçã também, que tinha shape de skate, e tinha toda uma coisa de monstro. Inclusive, tinha uma estampa de camiseta que era o Max, de onde vivem os monstros. E, sei lá, acho que faz parte da minha construção, do meu lúdico imaginário. E quando eu cair, eu escrevi ela pensando sobre os momentos ali no skate, que a gente tá caindo, e tipo, quem que vai estar ali pra te ajudar, Eu né? fiquei pensando nessa metáfora aí do skate e tal, mas é muito mais... A ferida vai mais longe, assim, você começa a parar e pensar. Sim, não. É sobre skate, mas é sempre sobre uma coisa além Sobre quem vai ouvir, né? Sobre quem tá ouvindo, muito maneiro. Vocês que ouçam, que interpretem da maneira que Como é vocês que tá a acharem melhor. repercussão da galera, assim, na internet? O pessoal tá interagindo? Como é que eles estão... A parte de tocar o público, assim, tá tendo textão? O pessoal tá se identificando? Eu acho que os comentários... Desculpa, te interromper. Tranquilo. Nem esperei você terminar a pergunta. Não. Eu acho que os comentários nunca são comentários curtos, são sempre comentários muito grandes ali. Na semana que eu lancei o disco, principalmente, tinha muita gente falando, nossa, como você entrou no meu cérebro, está descrevendo louco, né? exatamente o que eu estava passando. Eu acho que eu já tive um pouco disso com papel de carta, e esse meio que é uma continuação. Eu fiquei até surpresa quando eu postei anunciando que ia ter o disco, porque normalmente quando a gente posta arte, o algoritmo não entrega. Aí, briga é um porre, né? mas eu falei, nossa, vai ficar as moscas, porque é uma arte. E contradizendo a minha própria teoria, a recepção foi muito boa, foi além do que eu imaginei. Eu fiquei muito surpresa até, porque eu falei, nossa, tá vendo? Eu já consegui construir um público ali que muita gente me acompanha pelo esporte. Então, pela música ali é um bônus, né? E tem esse rolê também, né? Se a gente tá falando de algoritmo, que às vezes tem, tipo, putz, você faz as duas coisas. Você tá envolvida com o esporte e com a música. E às vezes você coloca uma coisa, uma arte falando de música, putz, aquela galera não sabe, tá meio que perdida. É muito doido isso, né? Sim, mas eu acho que a gente tem bons exemplos, né, de esportistas que fizeram coisas na música. Sim. E, putz, vários skatistas que estão na música e estão no cinema também. Não, e tem, assim, falando especificamente do skate, o universo musical tá dentro, tem toda a parada da música com skate, então não é isso, assim, mas é mais pela briga do algoritmo. Isso que eu tenho um pouco de preguiça dele, às vezes. Tu sabe lidar com ele? Esse tipo. Eu acho que sim, será? Sim, mais ou menos. Assim, acho que sim, um pouco. Tipo, eu sei as coisas que funcionam. A gente vai aprendendo, né? Eu sei as coisas que funcionam e, sei lá, tudo é teste também, né? E quando você começa a fazer uma coisa que é nova pra você e pro seu público, acho que demora um tempinho até as pessoas entenderem. Mas, pra mim, é o ônus e o bônus, né? Porque, tipo, tem muita gente que me segue por causa do skate. Então, não tá ali por causa da música. E tem gente que gosta da música e não tá por causa do skate. Então, eu tento dar de tudo um pouco, né? Pra manter meus seguidores felizes e fazer o que eu quero também. Muito bom. Aí, concluindo, a terceira que eu ia falar é Meu Fôlego. Né? Sério? Só top 3? Eu gosto, top 3, cara, top 3. E é uma música de amor, né? Música de amor. Estamos perto agora de Dia dos Namorados, chegando, né? Agora teve a versão com o Lucas. Que, né? Ela é mais romântica. Ela é a romântica, eu acho que... Aí ela fica a versão... Ela já é a versão do Deluxe, do álbum? Sim, a gente... inclusive, quando eu lancei Meu Fôlego ali no disco, ela chama Meu Fôlego, e em nenhum momento eu falo do que se trata, né? Na música, você, tipo... Até fiquei, nossa, será que eu mudo o nome? Depois relanço, porque a coisa do fôlego é só o meu fôlego dentro de um beijo, que é a parte do Lucas. E agora, nesse segundo momento, assim, de singles e lançamento de feat, que vai culminar num deluxe depois, aí a história... eu já embalei o deluxe, só deu o deluxe. Acho que a história ficou mais explicada. E essa música, ela foi feita já com a participação do Lucas. Mas... pro disco, ela ia ser a única que tinha um feat. E aí, a gente não queria que
fosse o meu marido o único feat do disco. Então, a gente optou por decepar ela ali no final e depois retrabalhar, né? Inclusive, é um assunto que eu tava conversando com um amigo hoje, e até gravei um vídeo mais cedo falando sobre isso, que a gente não lança mais disco de 22 músicas, de 30 músicas lá do A, lá do B. Então já é uma coisa muito enxuta, né? 10 músicas, 8 músicas. Sim. E você tem uma chance com o mundo de escolher uma música pra fazer um pitch e pegar uma playlist e ser ouvido ali. Talvez uma segunda e uma terceira, que você vai fazer um clipe, se você tiver dinheiro. Se não tiver, você vai, sei lá, vai tocar na Paulista e filmar e tentar postar ali para as pessoas conhecerem, mas não são muitas chances. E num disco de 10 músicas, eu gosto de todas. Tipo, legal. Eu acho que não tem nenhuma ruim, assim. Tipo, não teve uma que, sabe, aquela, vamos botar pra encher uma linguiça? E daí 6 ou 7 vão ficar injustiçadas. Tá. Então, como eu acho que eu não tive a oportunidade de falar de cada uma, e esse disco ele foi feito como uma grande história, na verdade. Tipo, ela começa ali com playlist ela do tem velório. Uma linha narrativa. Eu fui correr hoje ouvindo o teu disco, porque eu tinha lembrado que eu falei, eu vou correr ouvindo. Fazer a lição de eu chegar aqui não sabendo nada. Não, eu já tinha escutado antes. Eu tô na dúvida se um dia você eu passei por ela. ou eu sou uma farsa. Esses dias eu passei, ela tinha escutado o playlist do velório, eu falei, o que é e tal, daí eu escutei com ela e depois eu tinha escutado aleatório algumas, assim, mas hoje eu ouvi na sequência, que é o lance de ouvir um disco na sequência, né, que é o que você tá começando a falar aí. E também, eu concordo, assim, eu selecionei 3, que eu falei assim, pô, vou pegar 3 pra gente fazer vamos fazer um faixa a faixa, talvez em outro momento a gente pode fazer. Podemos, eu adoro falar sobre composição TCC, e tal. Mas eu acho que é isso, assim, ele tem uma linha narrativa, e pode falar sobre essa construção narrativa. Não, vou falar brevemente, porque é isso, ele tem um começo, meio e fim, eu poderia fazer um curta que cada um é um momento da historinha ali, mas muitas ficam de fora, então, o meu single foi playlist do velório, porque baseado em, sei lá, fontes da minha cabeça, porque eu achei que era a que representava mais o disco, ia fazer sentido. Mas aí as outras fica tipo, e aí, você não vai... Em que momento eu vou falar de silêncio, que é a última, mas assim, eu amo. Então eu decidi retrabalhar elas de alguma forma agora e fazer com calma, tipo, uma por uma, porque eu vou ter a oportunidade de trazer mais e ficar com elas mais tempo ali. Então a gente começou por Meu Fôlego, que foi esse primeiro lançamento, e aí na sequência vão ter outras coisas, mas... E aí, você falou, vai ter mais participação também? Vai, mas assim, eu tô muito feliz de poder falar mais sobre cada faixa e cada faixa ter o seu momento de brilhar. Maneiro, acho que é importante, acho que é isso mesmo. E falando, você pode contar alguém que vai estar participando além ou já tomei um não ali? Tudo bem. Da visão periférica já viu aqui, não podemos. Mas tem uma... que ela sabe que eu sou boca aberta. Tu quase falou, né? Por isso que ela veio. Ela tá de costas, ela tá me fuzilando aqui, ó. Eu tô vendo ela no reflexo ali. Tudo bem, nenhuma. É pra vocês voltarem. Em breve, a gente vai fazer um faixa a faixa. Sabe um feat, não tem... É porque é do álbum passado, eu gosto muito do feat com a Love Fox, do Cuckoo Crazy. Ah, sim. É um grande... Eu amo. É bem massa aquilo lá. Sim, eu acho que foi muito legal todos os feats do disco anterior. E que não esteja na segunda parte, tu tem algum feat dos sonhos? Alguém que você gostaria de cantar junto? Que não esteja. Já foi negada, já. Tinha que teve, assim, eu sou cara de pau, e aí já propus, assim, e na verdade não foi nem negado, foi tipo, eu tomei aquele ghosting, sabe? Tá. Eu tomei aquele chá de vamos ver. Pessoalmente foi tipo, não, beleza, vamos fazer. Você até falar, porque assim, não foi humilhação. Foi o The Used, que é uma das minhas bandas favoritas, eles vieram pro Brasil, a gente ficou, saiu com eles e ficou amigos e tal, super próximos e... Eles estavam bem solícitos no ano passado. Foi no ano passado isso? Estavam. E aí tinha uma música que eu achava que ia ser perfeita pra eles, e tipo, rolou a conversa, comecei a falar com o empresário, e aí tipo, meio que sumiram.
Aí eu, tá bom, tudo bem. Sumiram, vamos. Né? Vida que Tá segue. bom. Mas não foi, sabe, não foi uma negada. Foi só que eles sumissem, tinham outras prioridades, mas assim, é a minha banda favorita, né? Então, Eu gosto uma também. das... Gosto deles. Que chato, né? Não é chato. Não é chato. Faz parte. Não faz parte, mas ia ser bem massa se rolasse. Sim. E aí eu acho que talvez um dos outros, um outro feat que eu adoraria muito é com o Daniel Silverchair. Uhum. Porque eu falo com ele, por algum motivo ele me responde no Instagram. É mesmo? Ele me mandou um inbox um dia, do nada, porque ele me segue por causa do skate. E aí a gente ficou conversando e tal, mas ele meio que vai e volta, né, no Instagram. Tipo, ele aparece e aí... Some. Aí depois some, então... Enfim, meu único canal de comunicação é com ele, mas ele eu não cheguei a propor nada, só Mas conversando. Tipo, um dia eu vou para a Austrália, e aí estando lá, quem sabe? Maneiro. E quando que a gente vai ver Gizmo ao vivo, turnê? Porque eu acho que ao vivo deve ser bem legal pra gente ouvir. Eu acho Show, também. tem previsão de show, tem data? Ainda não. E fazer um disco é igual, né, a vida que você namora e pergunta quando você vai casar, e quando você vai ter filho. Aí quando, não sei o que, tipo... Sim. Aí você faz um disco e internamente... lança, aí quando vai vir o Deluxe, quando vai vir o show. Mas já tá tudo no cronograma, assim, sendo feito. Mas são muitas coisas ao mesmo tempo. Então tem essa coisa do show, tem os próximos lançamentos, e aí eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Talvez um pouco mais devagar do que a gente tá acostumado, né? Com coisa, de pessoas que têm um pouco mais estrutura, assim, enfim, sei lá, de gravadora, e mais pessoas trabalhando. Eu sou... tudo centralizado em mim. Então, é o merch, é as estampas, produção, tudo. E eu sou bem controladora, então eu não consigo delegar, o que acaba dificultando muito mais as coisas e demorando. Eu ia perguntar isso, é se concentrar porque é você que quer isso. Assim, eu tenho pessoas que fazem, porque eu não sei fazer um monte de coisa. Então, tipo, eu preciso de uma boa designer, que é a Raquel Dente, que tá trabalhando comigo já há algum tempo. Aí meu diretor criativo, que é o Dindy também. Stylist, que é a Ju, então cada um tem ali a sua função, mas assim, depende, né? Sim, de diversos fatores. Não quis perguntar se é a tia chata, tá? Não, tipo assim, aí quando sai? Eu perguntei porque eu acho que deve ser maneiro. Eu acho que deve ser muito maneiro, muitas pessoas ouvindo junto, sabe? Eu tô muito ansiosa pra tocar esse disco. Aliás, tipo, fazer show, né? Você programar o show, hoje em dia é um grande trabalho. Sim. Porque, tipo, a minha banda são músicos, né? Não é tipo uma banda de fato que já estão lá pensando e já estão fazendo desde o dia 1. Então, tipo, eu tenho que montar o show, fazer a programação, contratar os músicos que já estão lá, mas enfim. Inclusive, a Nico, minha baterista, tá tocando com a Pitty. E aí eu vou ter que pegar as janelas que a Pitty não tem show pra fazer show com ela. Mas o meu show anterior, que é do Papel de Carta, algumas coisas do EP, do Pequeno Excesso, ele já tá prontinho e tá rodando, então poderia fazer ele hoje. Agora, Gizmo é do zero, então a gente vai ter que aprender a tocar. Não aprender a tocar, mas né? ensaiar, se preparar. E você se cobra bastante. Exatamente, mas eu acho que essas músicas vão ficar muito boas ao vivo. Estou bem ansiosa de fazer ao vivo, porque... Quando eu fiz o disco, eu não fiz pensando em como... A gente nunca pensa, né? Eu vou fazer num tom que eu vou conseguir cantar. Tipo, só faz, depois se vira pra tocar no ao vivo. Tipo, esse é o princípio do Lucas. Às vezes eu falo, nossa, mas... E depois pra tocar, como vai ser? Você não precisa se preocupar com isso agora. Tipo, a música do disco é uma coisa. Depois você vai fazer no show, você vai resolver depois. Você não vai pensar agora. Você não pode fazer uma música pro disco pensando em como ela vai ser ao vivo. Claro que eu acho que no meu caso, assim, eu sei que eu quero ter uma música um pouco mais acelerada para tocar no show. Então, eu faço essa música pensando no disco, eu já faço pensando em existir esse momento, mas não em quesito de produção. Sim. Assim. Esqueci o que eu tava falando. Tava falando da produção do show mesmo, tá tudo certo. Foi uma frase muito grande. Não, mas foi ótimo, deu pra entender. Deu, né? Deu. O que quer que seja que eu tava falando, vocês entenderam. Desculpa. Muito bom. Vai ser bom o show, vai ser bom. Quando ele existir, vai ser bom. Vai acontecer. Ele vai acontecer. Vem aí, o famoso vem aí. Tá vindo. Tá vindo. E conta pra mim, você pode falar alguma coisa de
É isso, né? Agora eu me senti o chato, velho. Não, Você me senti muito não, chato, eu velho. preciso de Eu me senti pressão. achando. Mas o que eu ia falar é que Falei, pô, escolhi 3 músicas. Pô, vamos falar do álbum inteiro. Vamos ter uma parte 2 pra gente falar do álbum inteiro. Daí agora eu vamos. falei. Ninguém tá vendo mais essa entrevista agora, todo mundo já desligou, já foi dormir. Já tá Você acha que vendo, é só vídeo de 3 minutos, estamos aqui já meia hora, imagina. Mas vai estar minha mãe e a sua só vendo. Puta, minha mãe nem assiste. Eu dava, oh, que lindo! Adorei a mocinha do skate. Vai meter um dessas. Assim, tipo, Só viu a thumb, já viu, né? tipo, Nem vai que ter skate legal. na thumb, ela nem vai saber. Ai. Mas você acha, eu fico pensando, né? Tipo assim, eu fui no show da Alanis e aí ela ficou tocando umas músicas novas e aí eu fiquei, tipo, pô, legal, honro sua carreira, te amo, mas por favor, toca do Mas que a gente quer ouvir, é foda isso, né? E eu será pensei a mesma coisa não também. é? Será que eu fazer um show do disco novo, as pessoas não vão ficar já saudosistas com o primeiro? Ai, tem isso também, né? Que eu vou fazer? Mas aí tem o lance do conceito, tipo assim, vai ser show do Gizmo. Daí tu vai lá e manda toda a identidade visual, storytelling, porque tá nessa onda a galera também, vai tocar só álbum só show de álbum, né? Só de disco e tal. Sim. É uma opção. É um risco que eu tô correndo. Tocar só um novo, né? Um monte de gente não deve ter ouvido. A gente contrata uns figurantes, igual o YouTube, pro show não ficar vazio. Mas eu nem falar agora, a gente flutuou, né? Ia falar de YouTube. Você pode falar alguma coisa do que você tá pensando, vai movimentar? Duas personalidades do YouTuber. Tem o meu YouTube de cantora e o meu YouTube de... o canal mesmo, assim, que tem vídeos de skate. Lifestyle. Vídeos da família e tal. Aí quando alguém fala de YouTube, eu já sei que estão falando, porque as 3 perguntas que sempre aparecem na minha rede social é tipo, qual a marca da calça que você tá usando, qual a sua finalização de cabelo, por que a Sky não aparece mais de frente, são 4. E quando o Garage Unicórnio volta. Então, eu lido diariamente com essas perguntas. E algumas eu não respondo de propósito, pra continuar tendo engajamento, continuarem perguntando. Daí, então, tem esse canal... Quanto tempo já passou? Se chegou até aqui, merece. Merece. 30 minutos. Tá. Aí, a gente tem o canal de música, tá ali constantemente sendo abastecido quando tem lançamento. Sai alguma coisa nele também, que seja tipo um clipezinho, um videozinho. E o outro canal tá lá adormecido há algum tempo, mas... os nossos planos de retomar estão cada vez mais... Uma hora o gigante vai acordar. Exatamente, tá bom. Exatamente. É igual, a Sky, às vezes, ela me faz uma pergunta e ela vai fazendo a mesma pergunta várias vezes. Aí o Lucas fala, por que você tá repetindo? Você tá repetindo até você ter a resposta que você quer? Tipo, você acha que perguntar muitas vezes vai fazer a sua mãe mudar a resposta? Sabe? Tipo assim, não é não, mas não é um talvez. Ela fica repetindo pra ver se ela ouve um talvez. E aí essa coisa do canal é isso, tipo... não vamos voltar, agora já... talvez a gente volte. Maneiro. Karen, se tu tivesse que escolher uma música pra tu ouvir pro resto da tua vida, assim, ó, no repeat, que música você escolheria de qualquer artista, qualquer banda? Tá. Assim que você pensa aí. Pode ser Blue and Yellow do The Used. Maneiro. Gosto muito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse foi o nosso papo. Conta pra gente como você finaliza o cabelo. Mentira. Valeu, brigadão, vou viu? deixar na cartela aqui, é só clicar. Tá aqui, ó, clica aqui. Obrigado, Obrigada. Beijo, gente.